Dr. Carlos Roberto de Oliveira para abordar o tema Comunicação Mente-Cérebro-Célula à luz da biologia molecular. Seu tempo é de 50 minutos. Eu não estou nessa altura ainda, não. Mas, inicialmente, eu gostaria de agradecer a Deus por estarmos aqui em mais uma oportunidade de colaborar com o Medinesp, de aprendermos com todos esses colegas brilhantes que me antecedeu. Inclusive, aproveitar para agradecer a todos eles, porque cada um deles já falou um pouco do que eu iria falar e eu não sei o que é que vai sobrar. Mas tentaremos enfocar alguns pontos que foram abordados desde amanhã, para poder esse tema que é empolgante, às vezes até um pouco mais difícil de ser compreendido, fique fixado em nossas mentes, pelo menos num percentual que seja proveitoso. Agradecemos a toda a comissão organizadora, a doutora Marlene Nobre, ao Ricardo, que nos acolheu aqui nessa belíssima cidade, e vamos dar uma sequência de tentar enfocar esses pontos. Como analisar a comunicação da mente com o cérebro e com a célula nessa visão mais profunda que a biologia molecular possa nos proporcionar. Nós começamos mostrando a tentativa que hoje os cientistas ditos materialistas, vocês já viram ao longo da manhã as duas correntes que tentam abordar a natureza da mente ou da consciência, que a corrente materialista busca produzir a inteligência artificial exatamente porque segue esse modelo ao qual se apoiam, de que a mente ou de que a consciência seja apenas um produto ou um epifenômeno da matéria, e buscam através dos conceitos, principalmente como já foi mostrado por Célia, sobre os conceitos inovadores da física quântica e da computação quântica, tentar produzir um cérebro que seja auto-organizador, que seja autogerável e possa sim exteriorizar qualidades e potências inerentes ao próprio cérebro humano. Mas, buscando entender como funciona a nossa célula mais importante do nosso sistema nervoso, que é o neurônio, que tem uma capacidade imensa de reproduzir as próprias qualidades das células pré-espirituais. Vocês estão observando aqui, olha, tem um corpo celular, e esse corpo celular, que é a sua estrutura principal, constituída por um núcleo, de onde saem diversas ramificações, que são os dendritos, que é para aí fazer comunicações com outras estruturas. Tem um filamento maior, que é o axônio, que é responsável pela ligação dos estímulos finais do corpo celular
os estímulos que vêm da mente para o corpo. E aí, ainda bem que o Mário vai falar depois de mim, senão não poderia mais nem falar sobre pineal. Mas a glândula pineal, ela se reveste no nosso cérebro como a estrutura mais importante que sirva de ponte, de meio para que os estímulos ou as informações mentais consigam alcançar o nosso corpo físico. A epífise ou a pineal, ela durante o início, durante muito tempo, foi considerada apenas um órgão vestigial, resquícios do processo evolutivo. Mas a sua função biológica, que era atribuída apenas como se fosse veladora dos instintos, ou seja, inibir a manifestação da sexualidade, principalmente no período infantil, iria desabrochar na fase da adolescência, quando o indivíduo revela todo o seu mundo íntimo com os conteúdos acumulados ao longo de todo o seu processo evolutivo. A partir de 1958, quando esse pesquisador da Universidade de Yale sintetizou o hormônio que nós estamos vendo aqui, que é a melatonina, que é o principal hormônio que é produzido por essa glândula, que é sintetizada por uma das suas células constitutivas, a principal delas, o pinealócito. O estudo sobre como a melatonina age no nosso corpo, na nossa estrutura biológica, abriu conclusões para entender que a glândula pineal é um órgão cronobiológico, ou seja, controla os ciclos biológicos que existem dentro de todo o nosso organismo. E o principal deles é o ciclo do sono e vigília, ou seja, o que determina e aciona em nosso organismo os momentos em que nós precisamos adormecer para repousar e o momento que nós precisamos despertar para participar da zona consciente da vida. Nessa imagem, por exemplo, nós estamos observando que a glândula pineal, ela produzindo o seu hormônio principal, a melatonina, que cai diretamente na corrente sanguínea para que alcance as estruturas celulares em todo o nosso corpo, podendo desencadear os efeitos biológicos. Ela é inibida nessa produção quando um raio de luz, ao incidir pela nossa retina, aciona determinadas vias nervosas importantíssimas para que promova uma ação inibitória sobre a glândula pineal, diminuindo a produção da melatonina para que o indivíduo desperte. Isto faz com que este hormônio seja conhecido como hormônio da escuridão, cujo pico plasmático maior ocorre altas horas da noite, como nós estamos vendo aqui. À medida que vai escurecendo, a glândula pineal começa a produzir o hormônio e depois começa a decair a sua produção para que o indivíduo possa despertar. É uma relação, uma conexão muito importante, porque permite com que nós possamos, em alguns momentos, estar participando no momento de vigília, no aqui, no agora, conectados na encarnação, e com momentos que nos permitam essa desconexão para participar da vida espiritual. Um trabalho interessante publicado na Universidade de Taiwan, nós já mostramos em outras oportunidades, porque procura evidenciar a atividade da glândula pineal durante os períodos de meditação religiosa através da ressonância magnética funcional, que é um exame que procura evidenciar estruturas cerebrais em atividade naquele momento. E com isso estabelece-se correlatos, ou seja, correlatos cerebrais, correlatos neurais, que estão ligados àquela atitude mental que está sendo pesquisada. É bem verdade que esses estudos não concluem para a gente uma relação de causa e efeito, mas pelo menos inicialmente estabelece uma relação direta de que determinada área cerebral em atividade está ligada diretamente a uma atitude, a um pensamento e a um sentimento. E as conclusões deste trabalho são interessantes, por quê? Porque
os autores chegaram a essa ideia de que desempenha um papel importante na consciência intrínseca do indivíduo, naquela capacidade do indivíduo vivenciar e exteriorizar a sua espiritualidade, na união com o divino que existe dentro de si, porque durante esse trabalho a glândula pineal estava em atividade intensa e ocorreu também um aumento gradativo e considerável da secreção de melatonina, deixando indícios de quê? De que talvez a glândula pineal seja a estrutura física que permite a conexão da alma com o corpo físico, lembrando aquele conceito cartesiano que já foi colocado de que a pineal seria a sede da alma, e aqui nós encontramos uma ponte, uma conexão, permitindo que estímulos mentais possam alcançar a nossa rede biológica. Aqui as imagens mostrando que durante a fase de meditação, inúmeros núcleos cerebrais foram ativados. Entretanto, quando se parou com essas atividades, por 3 minutos após, ainda existiam, além do corpo pineal, outros núcleos em atividade. E 8 minutos após o exercício de meditação, nós observamos que o corpo pineal ainda continuava em atividade, demonstrando essa ação duradoura, essa sensação de ativa que o indivíduo ainda sente os seus benefícios em virtude e em consequência da ativação desta glândula por uma atitude adotada de meditação religiosa. Então, a glândula pineal, ou a epífise, ela comanda as forças subconscientes do espírito, como diz o espírito André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, através da fala de Alexandre. E através da sua vontade, estabelece ligações diretas com a nossa mente por princípios eletromagnéticos. Desta forma, a glândula pineal, ela resumindo algumas funções, para não entrarmos no tema que virá depois, no nosso bloco, ela funciona como uma verdadeira potência laboratorial, secretando estímulos psíquicos, unidades de forças psíquicas, que vão acionar todas as nossas células e principalmente o controle sobre todo o nosso sistema endócrino. Por isso que ela é considerada a glândula da vida mental, a glândula da vida espiritual, e permite que todos nós estejamos continuamente em conexão com o mundo material e com o mundo material. Então, este hormônio, ele estabelece uma verdadeira conexão com estruturas biológicas, principalmente um número imenso de proteínas que existe no nosso organismo. Nós estamos observando aqui que nós temos uma célula, nós temos aqui o centríolo, que já foi falado, todos vocês, e aqui nós temos uma molécula da calmodulina, que é uma molécula inibidora do cálcio intracelular, e o cálcio intracelular tem uma ligação importantíssima com as tubulinas aqui dos microtúbulos. Você já deve estar observando que a vedete de hoje se chama microtúbulo, né? Tubulina, todo mundo fala sobre microtúbulo e sobre tubulina. Aqui, olha, abordar uma imagem maior, essa aí, proteína calmodulina. Então, o que é que acontece? Ela se liga também a tubulina, que consta a proteína básica que constitui os microtúbulos. E aqui, numa visão maior, os dímeros, a subunidade A e a subunidade B da molécula de tubulina. Como é que dá essa interação e quais são os seus efeitos? Um trabalho apresentado pelo Huerta e Delgadillo, publicado no Journal of Mineral Research, mostrando os efeitos da melatonina sobre a montagem dos microtúbulos, que depende essencialmente da sua concentração hormonal. Ou seja, em níveis considerados fisiológicos, a melatonina, uma vez secretada, ela promove o quê? Uma ação inibitória sobre a calmodulina, essa proteína que ela se une ao cálcio e inibe um processo importantíssimo que nós vamos ver daqui a pouco, que é a polarização e a despolarização dos microtúbulos. Em outras palavras, nós queremos dizer o seguinte, conforme diz Benítez e King nesse outro artigo publicado em 1996.
Em concentrações fisiológicas, a melatonina liga-se à calmodulina, impedindo a formação dos complexos peptídeo ativador da mitose. Esse MAP, as proteínas associadas aos microtúbulos, calmodulina e tubulina calmodulina, resultando em quê? Um aumento da rede de microtúbulos. A melatonina inibe, ligada à calmodulina ativada, inibe a ação inibitória desta última sobre o crescimento dos microtúbulos. Com isso, ocorre o que nós chamamos do processo de polimerização, de crescimento dos microtúbulos, que, como nós já vimos ao longo do dia, são importantíssimos para tentar explicar essa interface físico-etérica, essa origem da consciência, essa comunicação da mente com o corpo. E um dos mecanismos mais importantes são através da tradução psiconeural. Ou seja, como é que funciona essa tradução psiconeural? Processos conscientes ou inconscientes que possam ser traduzidos em respostas e em reações biológicas. E isso ocorre em diversos níveis, seja através de redes biofísicas, seja através de redes moleculares, ou seja através de redes químicas, estabelecendo um sistema de comunicação, que nós ainda vamos falar sobre ele, que é hoje objeto de estudo da psiconeuroimunologia, que é esse sistema de comunicação mente, cérebro, corpo e célula. Um trabalho interessante que foi publicado pelo Dr. Mário Beauregard, analisando a síntese da serotonina durante estados autoinduzidos de felicidade e tristeza, pode nos esclarecer muito bem como funciona esse processo de tradução psiconeural. Como vocês estão observando, foi usado aqui esse rastreador ativo, que é alfa-metiltriptofano, que é um aminoácido que é precursor da síntese da serotonina, e foi analisado os estados emocionais através da tomografia por emissão de póstro. Muito bem. Foi analisado que estas pessoas voluntárias autoinduzissem o estado de tristeza, depois o estado de felicidade, lembrando de fatos da sua própria vivência, porque quando está estabelecido que quando o indivíduo lembra de fatos da sua própria vida, isto vem acompanhado com todo o conteúdo emocional, e as estruturas cerebrais que foram acionadas naquela época voltam a ser reativadas em tempo real, como se o indivíduo estivesse vivenciando o problema mais uma vez. Então, durante o período, o estado autoinduzido de tristeza, houve estímulos de que áreas importantes? O córtex órbito frontal esquerdo e o córtex cingulado anterior esquerdo, que são essas duas regiões aqui, o frontal e aqui a área do cíngulo. Então, quando pediu para o indivíduo lembrar de uma fase de felicidade, passou a ser ativado o córtex cingulado anterior direito, ou seja, do outro lado. Qual é a conclusão? A conclusão disso aí é o seguinte, é que um estado emocional específico, autoinduzido, de forma voluntária, ele pode ser rapidamente traduzido por uma modificação em que reflete a capacidade seletiva na síntese da serotonina no nosso cérebro. Ou seja, apenas o fato de você mudar esse estado emocional estabeleceu um processo de seleção em áreas corticais importantíssimas, responsáveis por essas funções. Isto daí por si só mostra a capacidade que tem as atitudes mentais de alterar as nossas estruturas biológicas. Isto fez com que o Dr. Andrew Newberg, no seu livro Por que Deus Não Vai Embora, ele coloque que o nosso cérebro, com as estruturas biológicas conhecidas, estabelecidas e comprovadas através da sua experiência, pode sugerir a hipótese viável de que este mesmo cérebro dispõe de mecanismos neurológicos para uma autotranscendência, para uma experiência mística, espiritual ou religiosa, onde reflita a exteriorização desses estados íntimos que o ser humano apresenta. Como é que isso ocorre? Isso ocorre em nível biológico através das redes neurais.
As redes neurais são caminhos que existem no nosso cérebro, construídos pelas ligações de neurônio a neurônio através das sinapses, como nós vimos naquela animação, mediadas por substâncias neuroquímicas chamadas neurotransmissores, e esses caminhos conduzem imagens, pensamento, lembranças, ideias, uma habilidade, toda a nossa vida mental pode ser exteriorizada e são acionadas por essas redes neurais. É importante considerar que essas redes neurais, elas estão interconectadas para formar o quê? Ideias, conceitos, as emoções profundas, todo esse mundo subjetivo e abstrato que nós trazemos na nossa realidade, como construção realizada pelo Espírito imortal e eterno ao longo de toda a sua trajetória evolutiva. Porque, em síntese, representa uma coleção, o somatório de todas as suas habilidades e de todas as suas experiências. Aí, neste ponto, consideremos um fator importante, como colocou Satyarik, Tuzinski e Zakula nesse artigo. Assim como existem as redes neurais que estão conectadas neurônio ao neurônio, também há uma verdadeira conexão da rede neural do cérebro com a rede microtubular neuronal interna e vice-versa. Olha como é interessante esse artigo que ele nos coloca. Essa relação de mão dupla que existe, nós já ouvimos falar a importância que tem a rede de microtúbulos como exteriorização e veiculação dos processos mentais da consciência. Essa conexão direta que existe dos neurônios aqui com as proteínas, principalmente com as quinesinas, as que são constitutivas da rede de microtúbulo, cria essa via de mão dupla, onde informações de fora para dentro passam para outros campos de memorização e de ação, como também estímulos vindo de dimensões mais íntimas, interiores, também possam modificar a nossa estrutura cerebral. Isso mostra uma via que permite, em nível molecular, que essas informações, como uma ponte, transitem nos dois sentidos, ou seja, a matéria, como diz Taylor de Chardin, o espírito precisa intelectualizar a matéria, e ao mesmo tempo, como diz a doutrina espírita, a matéria faz com que o espírito desenvolva as novas qualidades e aprimore o seu próprio desenvolvimento. Desta forma, essa rede microtubular, ela sofre um processo de adaptação de acordo com as próprias exigências que o cérebro necessita para desempenhar a sua função. E como é que isso ocorre? Através de um fenômeno bastante conhecido hoje da neurociência, que é a plasticidade neuronal. Ou seja, os mecanismos adaptativos existem dentro do nosso cérebro, que através da neuroplasticidade faz com que nossas estruturas cerebrais deixem de ser um órgão estático e seja um órgão vivo, dinâmico e adaptável às inúmeras situações existenciais, patrocinado pelas experiências que o indivíduo assume. Então, como é que dá esse processo de adaptação? Se dá esse processo da neuroplasticidade, através do processamento de sinais que são propagados ao longo de toda essa rede microtubular neuronal que existe em conexões com os neurônios. Então, essa rede de microtúbulo, já foi citado muitas funções importantes, nós vamos passar aqui para não perdermos mais tempo, e apenas destacando que elas estão relacionadas diretamente com a liberação de neurotransmissores e também com a constituição das redes neurais, como vocês já viram. Outra função importantíssima dos microtúbulos é que ela orquestra a divisão cromossômica através da mitose, ou seja, os microtúbulos, que são parte constitutivas dos centríolos, nós vamos abordar um pouco mais na frente, orienta toda essa migração e essa divisão dos cromossomos durante o período da mitose.
Entretanto, estas duas últimas funções é que nós vamos nos deter mais um pouco, que é o quê? A modificação de sinais de um meio para o outro e a comunicação entre o núcleo e o interior da célula. Em biologia molecular, no ponto de estudo em que nós estamos, nós temos que considerar que sinalização é como se fosse sinônimo de mudança de forma. Por quê? Porque veremos que as proteínas, que são os tijolos, as estruturas básicas da vida, elas mudam de atitudes obedecendo à propagação dos sinais que são determinados ao longo da sua rede. Os microtúbulos, como vocês já viram, nós também vamos falar sobre ele. Vocês estão vendo aqui, ó, as duas proteínas importantes. São dímeros, que eles estão juntas. Dímeros de tubulina, alfa-tubulina e a beta-tubulina, que elas se ligam formando essa estrutura em espiral, e elas estão num processo contínuo de crescimento e de recolhimento, certo? Então elas estão continuamente sendo, num processo dinâmico, construída essa rede, e depois ao mesmo tempo ela se retrai e se destrói, certo? Então os microtúbulos, eles são essencialmente característicos definidos para estabelecer a comunicação intra e intercelular, que, repito, é realizada através de sinais. Primeiro porque ela abrange toda a célula, está presente em todas as suas estruturas, formando esta rede. Segundo, essa rede ela é unidimensional, entendeu? Estabelecendo toda essa estrutura de trânsito e de veiculação de informações, de sinais, como os transportes, que vocês já viram naquele vídeo de manhã, aquela proteína, cinesina, conduzindo outras proteínas que são fabricadas. Porém, olha, os microtúbulos estão ligados fisicamente a todas as organelas, ao núcleo e à membrana citoplasmática. Então, como bem o Vicente mostrou há pouco tempo, aquelas mudanças externas que são promovidas na membrana plasmática, captada por aquelas nanoantenas, que são transmitidas para o interior da célula, para o seu citoplasma, e vão alcançar diretamente o núcleo, onde está a informação, onde está o material genético. E os microtúbulos patrocinam esse meio, esse canal, esse túnel por onde são conduzidas essas informações, porque ele está em contato com todas as organelas, com todas as estruturas de funcionamento das nossas células. Então, essa sinalização e transdução dessas forças físicas, ela ocorre de uma forma integrada, sem interrupção, de uma forma contínua, criando toda uma rede microscópica de nanopartículas por onde as informações estão transitando. Esse outro artigo publicado por Pfaffman e Conrad, mostrando o processo de adaptação dos microtúbulos, que nós já citamos agora há pouco, ele evidencia que este modelo compreende o quê? Uma dinâmica de crescimento, propagação de sinais e a autoestabilização adaptativa. Como é que dá a propagação de sinais? Ela utiliza-se a própria estrutura que é gerada pela dinâmica de crescimento. E essa dinâmica de crescimento, ela é acionada através da propagação de ondas longitudinais por meio de diversas conexões que são mediadas pelas proteínas. E nós vamos compreender agora a importância que existe das proteínas em todo esse processo. Então, a onda longitudinal, ela vai se propagando ao longo do microtúbulo. Como vocês estão vendo aqui, ó, nós temos uma visão frontal, olhando a parte interior, e os dímeros de tubulina alfa e beta, que são imediatamente, olha, o processo de crescimento que ocorre e depois o processo de retração. São sempre obedecendo ao comando, a estímulos de naturezas externas. Isso promove o quê? Isso promove as mudanças de funções da proteína. Esse outro artigo, publicado por Asinov e Miller, está aqui no Journal of Science Chemistry, mostra que as moléculas de tubulina, em particular, modificam sua conformação para frente e para trás, entre os seus mínimos de energia, aquela mudança
que vocês viram, certo? Mudança em resposta ao movimento de um único elétron que dirige a energia absorvida de uma onda mecânica de passagem. Vocês viram que a propagação de sinais através de ondas eletromagnéticas por dentro da tubulina, e ela vai conduzindo, a molécula de tubulina, ela tem elétrons, de acordo com ela existe um elétron livre ou não nas suas extremidades, faz com que ela tenha um polo positivo ou um polo negativo, e com isso muda a sua situação conformacional. E nós já sabemos que as ondas eletromagnéticas, quando elas se propagam, e nós já sabemos, pelo que já foi apresentado, que o elétron, dentro dessa perspectiva quântica, ela é diferente daquela visão clássica que a gente tinha, e eles estão nas suas camadas periféricas, em possibilidades, e vibrando e se movimentando. Porém, olha, um único elétron pode modificar a conformação da molécula da tubulina, ou seja, permitindo com que ela alcance a posição de energia mínima, porque toda a estrutura biológica, e principalmente as proteínas ou qualquer composto químico, na sua estrutura primordial, ela procura se acomodar naquilo que se chama na posição de energia mínima, ou seja, é o estado em que ela desempenha o máximo de sua função com o gasto mínimo de energia, permitindo que ela possa, na grande maioria das vezes, como foi colocado de manhã, assumir estados quirais, onde possa ser uma forma L, como foi mostrado em levógena, ou D de destrógena, em que ambos os estados são permitidos, porque ambos estão em estados de energia mínima. A molécula de amônia se comporta assim, forma um triângulo, onde tem um átomo de nitrogênio no centro e 3 átomos de hidrogênio em sua volta, forma como se fosse um triângulo, e o átomo de hidrogênio, ele nem fica no meio de nitrogênio, porque muito próximo ele iria atrair demais as moléculas de hidrogênio, e nem fica fora, afastado, porque iria haver um processo de elasticidade. Porém, ela fica no meio termo, na parte superior, ou no meio termo na parte inferior, que são os estados mínimos de energia para que ela possa desempenhar a sua função. Então, na medida em que como a onda ela percorre o interior do microtúbulo, como o Dr. Satinov coloca no seu livro Cérebro Quântico, atravessa determinadas regiões, energiza os dímeros de tubulina, aquela proteína que é constitutiva dos microtúbulos, com o objetivo de modificarem a sua conformação. E um dos processos que são utilizados para isso, já foi falado também, Jorge falou, Célia falou também, eu peço licença aos nossos companheiros físicos para falar e citar o tunelamento de elétrons, conforme que também está relacionado com a modificação que ocorre nos dímeros alfa e beta, em virtude de quê? Em virtude de alterações elétricas nas suas camadas mais periféricas. Então, o que seria o processo de tunelamento quântico, de tunelamento elétrico, apenas numa visão superficial, para a gente poder entender? É como se nós tivéssemos um corpo que está aqui desse lado e aqui tem uma barreira. Então, esse corpo, para que ele chegasse do outro lado, ele precisaria de um acréscimo de energia desse lado, para que ele pudesse subir e lá descer e chegar do outro lado. Mas o que é que o fenômeno de tunelamento estabelece? Que é possível que mesmo sem esse acréscimo de energia, essa molécula possa existir tanto aqui como aqui do outro lado, e ela pode passar para o outro lado como através de um túnel, daí o nome tunelamento, mostrando como está nesse gráfico aqui. Esta propagação de onda, ao alcançar a barreira, ela não para, mas ela pode se propagar e reproduzir do outro lado, como bem nós observamos assim essa imagem aqui luminosa, mostrando que esse estímulo consegue ser possível
possível existir, tanto desse lado como dentro desse outro lado. Por que é que nós estamos falando aqui em tunelamento quântico para tentar explicar essa comunicação em nível de biologia molecular? Porque alguns artigos científicos citam esse mecanismo como possibilidades que possam estabelecer e veicular esse fenômeno. Kleeman, por exemplo, mostra nesse artigo que mostra a catálise das enzimas através desses paradigmas clássicos, mostra aqui, olha, os efeitos de tunelamento quântico parecem estar envolvidos nas transformações conformacionais requeridas para as catálises mediadas por proteína. Então, é possível que o tunelamento seja um dos meios, além dos tantos outros que já foram falados aqui, o entrelaçamento quântico, a transferência de elétrons, acoplamento eletrônico, todos fenômenos que estariam relacionados com a transformação de informações de uma realidade para outra. E um outro artigo também interessante, que foi publicado aqui em 96, diz o seguinte, ó, nas proteínas existem correntes de tunelamento a longa distância altamente significativas. Então vocês imaginem, dentro de uma perspectiva de uma conexão não local, como já foi proposto aqui ao longo das nossas falas, a possibilidade de que esses fenômenos possam ser desencadeados à distância por um processo não local, acionando o que? Exatamente essas correntes de tunelamentos que existem em todas as proteínas. Isso fez com que o Dr. Van Wachtel, que é da Harvard Medical School, ele possa nessa síntese dizer que finalmente um quadro coerente está começando a surgir. É este quadro de transdução de sinais de pensamento que irão desencadear uma resposta biológica apropriada, ou seja, as alterações e a propagação de sinais desencadeando uma mudança biológica em nosso organismo. Aí nós nos sentimos à vontade para falar sobre a física quântica, embora já tenha sido dito, porque é que nós procuramos ligar física quântica com fenômenos biológicos. Não adianta, ninguém vai conseguir impedir isso daí. Até porque são cientistas renomados, pesquisadores, representantes da área, que colocam as suas opiniões muito bem evidenciadas. O universo, como aqui o Dr. Preskill, fundamentalmente, o universo funciona segundo a mecânica quântica, e não temos como fugir desses questionamentos. E Goodman e Poplis, no artigo que foi publicado na Nature há um certo tempo, olha aqui, ele colocou que, olha, as leis da física quântica e não as de Newton controlam todos os movimentos moleculares que geram a vida. Como nós vimos, tentar explicar aqueles fenômenos obedecendo às leis newtonianas da física clássica seria impossível. Mas nós não estamos dizendo aqui que a física quântica diz que isso ocorre. Entendam bem, nós estamos fazendo uma correlação de conceitos propostos pela ciência, pela física quântica, como ela existe aí, para facilitar o entendimento de processos, de fenômenos íntimos que ocorrem com o ser humano, que nós não temos ainda uma explicação lógica, clara e racional para dar. Então, por que não utilizarmos por analogia os conceitos da física quântica, se os próprios cientistas materialistas usam por analogia os conceitos da física clássica para defender o materialismo? Seria abdicar de informações valiosíssimas para a nossa proposta. Como, por exemplo, diz o físico teórico Henry Stepp, que já foi citado aqui, a mecânica quântica, ela contém um mecanismo específico que, em princípio, permite ao esforço mental controlar as forças poderosas que vêm do lado mecânico da natureza e permite que a intenção mental influencie os processos cerebrais. Isto vem ao encontro, ou seja, conforme também Dr. Schwartz fala, psiquiatra.
chegou a hora que a ciência realmente tem que enfrentar essas implicações. Ou seja, a nossa atividade mental, determinada pela vontade, ela pode alterar a função cerebral. Lembram dos trabalhos apresentados pelo Beauregard sobre a síntese da serotonina, nos estados mentais autoinduzidos de tristeza e de felicidade? Mostra exatamente a atitude da mente voluntária alterando a nossa função cerebral. E o Dr. Jeff Satinow, neurocientista e pesquisador da área de computação quântica também, ele coloca, a não ser que se demonstre que a teoria quântica está errada, a existência das experiências quânticas demonstra o ponto em que a vida evolui, de sistemas nervosos capazes de amplificar efeitos quânticos internos para uma escala de magnitude mais superior. Vejam bem, essa palavra amplificação, nós vamos falar mais um pouco sobre ela, onde estímulos e sinais internos de uma rede microtubular possam ser amplificados para uma escala de magnitude mais superior. Isto é permissível por quê? Porque consciência, corpo estão conectados em todos os seus níveis. Desde as estruturas biológicas, pelos átomos, até os fótons, até os elétrons, nas suas estruturas mais íntimas, há uma verdadeira conexão, fazendo com que sejamos uma única estrutura a expressar em níveis vibratórios e dimensionais diferentes. Isso é a base da teoria que já foi muito explicada de Penrose e Hameroff. Não vamos nos perder muitos detalhes, que Célia já explicou muito bem, mas apenas para relembrar, quando ele diz que o seguinte, aqueles processos quânticos dentro das proteínas do microtúbulo, controlam a forma da proteína. A forma, por sua vez, vai controlar a ação de neurônios e de músculos, influenciando no comportamento. Então, o comportamento celular, o comportamento do indivíduo, veiculado pelas ações de todas as suas estruturas biológicas ou proteicas ou reações bioquímicas, podem ser alteradas pela simples mudança de forma das nossas proteínas. E aqui ele coloca que é nesse ponto que ocorre o que? A amplificação. Aquela amplificação que o Satinow fala de escalas menores para escala de magnitude mais superior. E que o mundo quântico, de amplificação entre o mundo quântico e a nossa interferência no mundo clássico. E nós poderíamos aqui fazer uma substituição, como se ele estivesse falando de um mundo espiritual, de um mundo mental, para a realidade objetiva. É claro que o Hameroff e o Penrose não estão aqui dando uma explicação de uma visão espiritualista. A sua teoria, ela tem toda de cunho ainda materialista, porque ele coloca aqui, são processos quânticos, mas ele não diz de onde vêm as forças, de onde vêm os destinos, de onde vêm as ações, para desencadear esses processos quânticos. Certo? Eles podem até acharem que exige que vem de fora, mas na sua teoria, no meio que ele coloca, ainda não é assumido abertamente. E nós encontramos aqui, mais uma vez, um substrato para poder entender o que André Luiz fala lá em Evolução em Dois Mundos, quando ele diz, que é através do centro celular, o centro celular, que são os centríolos, formado de microtúbulos, que ocorre a junção das forças físicas e espirituais do indivíduo. E é nesse ponto aí que ocorre o quê? O impulso mental de natureza eletromagnética, que faz com que os cromossomos se modifiquem no interior da célula. Vocês imaginem, se nós, como eu disse, o ponto de amplificação do mundo quântico com a interferência no mundo clássico, com o impulso mental no ponto das junções das forças físicas e espirituais. Tudo isso mediado por essas estruturas, por essas nanomoléculas, por essas máquinas em miniaturas que nós estamos analisando desde manhã. E essa imagem mostra perfeitamente, nós já apresentamos aí, mas ela se encaixa muito bem para entender como é que o núcleo da célula, com todo o material genético aqui na cromatina, e em determinado momento eles se unem para formar os cromossomos como nós centríolo, aquela estrutura, o centro celular. E à medida que ela vai migrando do equador para a periferia, para os polos da célula, vai emitindo raios.
raios mitóticos, chamados filamentos de Aster. E de que são formados esses raios mitóticos? Vocês por acaso imaginam? Como disseram, um pirulito para quem adivinhar. São formados de microtúbulos. Os microtúbulos em crescimento, que eles são direcionados pelo centríolo, pelo centro celular, para unir ao centrômero, que é o centro do cromossomo, e aqui ocorre a divisão, e depois eles são atraídos, magneticamente, eles são puxados para os polos extremos, já com todo o seu material genético duplicado, e desta forma, após a formação do núcleo, a célula se inicia no meio, formando esta nova estrutura muito bem conhecida. Então, por isso nós podemos entender, como diz o Dr. Michael Behe, que também já foi citado, que são as diversas formas da proteína, entendeu? Que vão determinar exatamente a sua função. E que essas formas são determinadas pelo posicionamento dos aminoácidos, como já foi dito, que são as estruturas básicas que compõem as nossas proteínas. Então, como a proteína é a estrutura química responsável por todas as nossas funções vitais, a mudança da sua forma vai desencadear o seu comportamento e a sua função. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo nessa nova imagem, olha, uma fábrica de proteínas. Aqui o RNA transportador, lendo a mensagem que vem, fabricando a proteína e ela se desprendendo. Olha só, o código genético tem apenas a determinação da sequência de aminoácidos para formar a proteína, mas não tem nenhuma informação para determinar onde ela deve se dobrar. Ou seja, por que é que ela vai assumir esse formato? E esse formato, ele é assumido e é determinado por informações totalmente diversas das que vêm do DNA. Como foi dito aqui também pelo Vicente, com a opinião do Dr. Bruce Lipton, que é a mudança da carga elétrica da proteína que vai gerar os fenômenos da vida, porque a mudança da carga elétrica da proteína, que pode ser induzida pelos pensamentos, inibem ou ativam as proteínas de funcionamento. Uma das formas de comunicação, também da mente com o corpo, através da membrana plasmática. Nós vamos apenas passar e lembrar que ela tem proteínas de canais, que são definidas pelo Dr. Bruce Lipton como as proteínas receptoras que estão na periferia, como se fosse a consciência das células, e as executoras que estão no interior para desencadear as suas ações. Vicente já falou, nós vamos passar, e lembrando apenas o que ele também já disse, o trabalho que foi publicado pelo Song, Decifrando a Linguagem das Células, onde ele coloca que as proteínas receptoras também captam informações vibracional que vêm do ambiente externo, luz, som, mostrando que ela é sensível e influenciável pelos campos eletromagnéticos, que vai promover um desequilíbrio nas cargas eletromagnéticas e, consequentemente, alterando a sua função. O outro sistema de comunicação mente e corpo, também muito que é conhecido, mas que talvez funcione como um dos mais importantes, é a rede psicossomática proposta pela doutora Cândida Ciperti, onde há uma verdadeira integração entre os receptores que estão na membrana celular com as outras substâncias neurotransmissoras que ela chama de ligantes. Então, esses receptores captam sinais vindo do exterior e vão transferir as informações de fora para dentro, eles vibram, eles não são estáticos, eles vibram numa frequência específica com o quê? Com os ligantes, que são os neuropeptídeos e os neurotransmissores. Então, aquela visão inicial do mecanismo chave-fechadura que existe, onde há um acoplamento do neurotransmissor, que é o neuropeptídeo, para se encaixar no receptor e promover uma mudança conformacional, ela é desencadeada inicialmente por uma atração vibracional, ou seja, o neuropeptídeo, por onde ele percorre, ele emite uma onda eletromagnética que vai entrar em sintonia por ressonância
com o neurotransmissor. E aí ocorre uma atração específica para desencadear aquela resposta, porque nós vimos, como o Song falou no seu artigo, a membrana plasmática também capta estímulos vindo da periferia. E 98% da transferência de informações do nosso corpo é realizado por esse mecanismo. E os outros 2% é através da sinapse, mostrando que esse é o mecanismo mais importante de transferência de informações e de conexão da mente com o corpo, e utilizando também um sistema muito importante que a doutora Candace fala, que é a matriz biológica proposta no artigo pelo Dr. Jamie Oshman, que eu não vou entrar em detalhe, mas apenas dizendo que amplia essa rede psicossomática que faz com que todas as células permaneçam interligadas e em conexão. Daí ela conclui que a vibração atrativa é a emoção e a conexão real, ou seja, do peptídeo com o receptor, e a manifestação do sentimento no nosso mundo físico. Ou seja, a emoção é produzida pelo neuropeptídeo, e uma vez encaixada, a percepção que o indivíduo tem é o sentimento gerado por aquela emoção produzida. Como diz o Dr. Joe Dispenza, as emoções servem para fixar nossas experiências. E se todos nós fizermos uma autoindução, iremos nos lembrar que os momentos mais importantes da nossa vida, cujos fatos estão registrados em nossa memória, são aqueles que tiveram um conteúdo emocional mais importante. Nascimento do nosso filho, casamento, e aí vai numa lista infinda de atos que constrói as experiências de cada um. André Luiz, reportando-se a esses conceitos, coloca lá em Mecanismo da Mediunidade, que o espírito, através do impulso mental, mantém o equilíbrio orgânico através da ação conduzida por vários mediadores químicos em que as células fabricam e distribuem para todas as suas estruturas celulares, que estão aqui produzidas e agindo nas células, agindo sobre a célula, porque a própria célula, como André Luiz coloca, é um princípio inteligente e rudimentar, tem vida própria, é um animal infinitesimal, que tem consciência própria, mas que funciona em sintonia, obedecendo o quê? Ao pensamento simples ou complexo daquele que lhe comanda a existência, seja nos animais superiores, ou seja no homem, são colaboradores do processo evolutivo. Por isso que nós somos em verdade o quê? Um condomínio espiritual com mais de 60 trilhões de células em processo evolutivo, desde ações individuais até associativas, formando tecidos, formando órgãos, formando sistemas, mas obedecendo ao comando maior da mente, que é do espírito. E aí nós observamos que a mente controla o cosmos, o sistema nervoso representa as potências do nosso perispírito, existem outros elementos importantíssimos dentro do nossas células. Nós vamos passar aqui porque não temos tempo para falar, para nos determos nos bióforos, conforme o Vicente falou. E aqui é importante considerar que essa partícula de pensamento, essa unidade de força psíquica que é o bióforo, ela exterioriza os estados mentais do espírito, onde você pode alterar os débitos kármicos, você pode agravar ou suavizar pelas novas atitudes adotadas na vida. Ou seja, as predisposições kármicas estão lá no padrão genético, mas as suas novas atitudes podem modificar a expressão desse padrão genético. André Luiz coloca também que nos elementos albuminoides do citoplasma da célula é onde o espírito se fixa. E aí existe uma infinidade de estruturas, de organelas que são responsáveis por isso. Nós já vimos uma ação diretamente nos centríolos, ação nas mitocôndrias, que por sua vez representa acumuladores de energia espiritual, produz as energias químicas necessárias para patrocinar todas as reações biológicas dentro do nosso organismo, responsável pela manutenção dos funcionamentos vitais. Estamos quase encerrando. Então, André Luiz ainda fala no livro Mecanismo da Mediunidade sobre a questão da matéria mental que é produzida pelas nossas próprias células cerebrais. E é aí nessa matéria mental, como ele diz, que nós podemos estudar o pensamento. E o pensamento vai se exteriorizar de que forma?
em ondas eletromagnéticas, que elas são diferentes das ondas eletromagnéticas, como nós a constituímos. Por quê? Porque elas são coloridos pelos estados mentais do indivíduo. É aqui onde o espírito consegue, através dos seus sentimentos e das suas emoções, dar forma ao pensamento, cuja origem é passiva, mas que adquire a forma para o bem ou para o mal, conforme os nossos estados mentais, que irão atingir diretamente as nossas células através dos biófons. Então, nas regiões angélicas, se manifesta através de raios super ultra curtos, como vimos, ondas curtas e médias na mente humana e fragmentadas nos animais. Mas eu queria mais um minuto só para nós entendermos como é que ocorre essa manifestação do espírito nas suas repercussões mentais, acionando essas ondas eletromagnéticas em si mesmo. Por quê? Porque, como diz aqui o espírito André Luiz, cada espírito, pelo poder vibratório do que é dotado, ele vai imprimir recursos mentais de acordo com o tipo de onda ou fluxo energético que define o quê? A nossa personalidade. E que essa personalidade ela é definida de acordo com as proporções da grandeza moral em que o indivíduo cresce em amor e sabedoria. Ou seja, o patrimônio que nós já acumulamos em nós mesmos como fruto dos esforços ao longo de toda a nossa vida evolutiva. E desta forma, nós vamos acionar elétrons diferentes com as atitudes que assumimos, que são os elétrons mentais. Então, olha, os elétrons, quando são acionados em determinadas regiões do seu organismo, eles vão adquirindo características e efeitos diferentes. Por exemplo, quando a excitação é no átomo inteiro, que ocorre em que estado mental? Nas impressões comuns da criatura no dia a dia, quando o indivíduo está apenas deixando a vida levar como é. Vai promover ondas longas, sustenta a individualidade e manutenção do calor. Porém, como Jorge falou antes, quando essa excitação ocorre nos elétrons mentais, apenas nas órbitas, que ocorre pela atenção pacífica, pela oração natural, as ondas mentais de comprimento médio reflete a aquisição de experiência do indivíduo e a produção de luz interior. Entretanto, o mais importante é buscarmos acionar os nossos elétrons mentais em uma estrutura mais profunda, ou seja, nos núcleos atômicos, que são desencadeados pelas emoções profundas, dores indizíveis, laboriosas e aturadas concentrações de força mental ou nas súplicas afetivas. Porque neste momento nós expedimos raios muito semelhantes aos raios gama, de frequência muito curta, que vão promover um imenso poder transformador no campo espiritual do indivíduo, para que ele conquiste a sua autoiluminação e a sua irradiação interior. Por isso que Jesus disse que vós sois a luz do mundo. A produção de luz interior depende desses estados mentais autoinduzidos e promovidos pelo indivíduo, onde ele vai mobilizar em todos os níveis, fótons, elétrons, núcleos atômicos, nessas estruturas, para que ele possa auto-iluminar-se. E a mensagem de amor que Jesus propõe para a humanidade permite ao indivíduo realizar isso mesmo. E para finalizar, este pensamento desse matemático da Universidade de Viena, que eu achei fantástico, dentro dessa proposta de evolução e de crescimento da biologia molecular, que fica para a nossa reflexão. A biologia molecular é a tentativa da humanidade de descobrir como foi que Deus engendrou a sua maior invenção, ou seja, a vida. Da mesma maneira que acontece com todas as grandes invenções, os detalhes são muito secretos. Todavia, mesmo os segredos mais bem escondidos podem vir a se tornar conhecidos. Considero um grande privilégio viver em uma época na qual Deus nos permite alcançar uma visão parcial de seus planos de construção, o que fica somente a um pequeno passo de distância de nos dar o poder de controlar os processos vitais geneticamente. Eu, diz Arnold, sinceramente, espero que isso seja em benefício da humanidade e que não sirva, ao contrário, para a sua destruição.
Um beijo no coração de todos.